Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Agora nós estamos lendo 1 Crônicas, leitura feita em uma Bíblia King James atualizada. Se você quiser acompanhar este canal, eu convido você a se inscrever. Se não for inscrito, se inscreva. Também ative o sininho para receber as notificações das próximas postagens, ok? Então, sem delongas, vamos para o conteúdo de hoje. 1 Crônicas, capítulo 11. Davi é ungido rei de Israel. Então todo o Israel se reuniu em torno de Davi, em Hebrom, exclamando: Vê, somos de teus ossos e de tua carne. Mesmo antes, quando Saul ainda reinava, eras tu quem liderava Israel nas batalhas. E Yahvé, o teu Deus, te declarou: Tu pastorearás o meu povo Israel. Sim, serás príncipe e governarás sobre todos os israelitas. Então todos os anciãos e demais autoridades de Israel dirigiram-se ao encontro do rei Davi em Hebrom, onde se celebrou um pacto com elas perante o Senhor. E ali ungiram Davi rei de Israel, conforme Yahvé havia predito por meio de Samuel. A conquista de Jerusalém, versículo 4. Então Davi marchou para Jerusalém, conhecida também como Jebus. Os jebuseus, habitantes da cidade, advertiram a Davi dizendo: Tu não entrarás aqui. Contudo, Davi conquistou a fortaleza de Sião, que se tornou a cidade de Davi. Davi conquistou a fortaleza de Sião, que se tornou a cidade de Davi. Versículo 6. Naquele dia, Davi anunciou: Quem ferir primeiro os jebuseus será o primeiro comandante. E Joabe, filho de Zeruia, conseguiu o privilégio de tornar-se comandante, porque foi o primeiro a atingir aqueles inimigos. Joabe. Versículo 7. Então o rei Davi passou a morar nessa cidade fortificada, e por esse motivo ela foi chamada de cidade de Davi. Versículo 8. Ele reconstruiu a cidade ao redor da fortaleza, desde o aterro, chamado Milo, até os muros ao redor. E Joabe reformou todo o restante da cidade. Davi tornava-se cada dia mais forte e respeitado, porquanto Yahvé, o Senhor dos Exércitos, estava com ele. Davi tornava-se cada dia mais forte e respeitado. Por quê? Porque o Senhor dos Exércitos estava com ele. Versículo 10. Os ilustres guerreiros de Davi. Eis os chefes dos valentes soldados de Davi, que, em cooperação com todo o povo de Israel, deram um grande apoio para estender o seu reinado a todo o país, conforme Yahvé, o Senhor, havia prometido em sua palavra. Versículo 11. Esta, portanto, é a lista desses homens ilustres. Jassobeão, em Aquemonita, chefe dos oficiais, chamado de o capitão dos 30, o qual matou em uma mesma batalha 300 homens, manejando extraordinariamente sua lança. Em seguida, Eleazar, filho de Dodô, de Aui, um dos 3 principais guerreiros do rei, ele esteve com Davi na plantação de cevada de Pas-damim, onde os filisteus se reuniram para a guerra. As tropas israelitas fugiram dos filisteus,
mas eles mantiveram sua posição militar no meio da plantação. Eles a defenderam e mataram muitos filisteus, e o Senhor os livrou com uma grande vitória. Versículo 15. 3 dos 30 capitães desceram ao penhasco para se encontrar com Davi, na caverna de Adulão. Enquanto isso, o exército dos filisteus estava acampado no vale de Refaim. Estando o rei Davi nesse esconderijo fortificado e o destacamento filisteu na cidade de Belém, Davi teve um desejo e exclamou: quem me dera beber água do poço de Belém, que está perto da porta da cidade. Versículo 18. Então aqueles 3 homens invadiram o acampamento dos filisteus, tiraram água do poço de Belém, que estava perto da entrada da cidade, e a trouxeram a Davi. Porém, Davi não se sentiu digno de bebê-la sozinho, e a derramou como oferta diante do Senhor. E declarou: ó meu Deus, eu jamais faria tal coisa. Poderia eu beber o sangue destes homens valorosos? Eles arriscaram a vida para trazer esta água para mim, de maneira que não a quis beber. Assim procederam aqueles 3 guerreiros. Veja aqui o que diz o comentarista. Apesar de sedento, Davi não se achou digno de beber enquanto seu povo passava sede. E, diante da coragem e lealdade dos seus amigos, preferiu oferecer aquele sacrifício em adoração a Yahvé, o seu maravilhoso Deus. Gestos como esse demonstraram a verdadeira alma do servo do Eterno e revelam um homem segundo o coração de Deus. Atos 13, 22. Depois que tirou o reinado de Saul, deu-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo conforme a minha vontade. Continuando em Crônicas. Então nós lemos versículo 18, vou ler novamente. Então aqueles 3 homens invadiram o acampamento dos filisteus, tiraram água do poço de Belém, que estava perto da entrada da cidade, e a trouxeram a Davi. Porém, Davi não se sentiu digno de bebê-la sozinho, e a derramou como oferta diante do Senhor, e declarou: ó meu Deus, eu jamais faria tal coisa. Poderia eu beber o sangue destes homens valorosos? Eles arriscaram a vida para trazer esta água para mim, de maneira que não a quis beber. Assim procederam aqueles 3 guerreiros. Versículo 20. Abissai, irmão de Joabe, era o chefe do batalhão dos 30. Manejando com perícia sua lança, enfrentou 300 homens e os matou, tornando-se famoso como os 3. Ele foi honrado 2 vezes mais do que todos os guerreiros do batalhão dos 30, e foi promovido o chefe deles, mas nunca se igualou aos 3 primeiros e ilustres guerreiros do rei. Versículo 22. E havia também o guerreiro Benaia, filho de Joiada, natural de Cabzeel, guerreiro de grandes feitos. Ele matou os 2 filhos de Ariel de Moabe, depois desceu e matou um leão numa caverna na estação das neves. Matou também um soldado egípcio de 2,20 metros e 5 centímetros de altura. Matou também um soldado egípcio de 2,35 metros de altura.
Ainda que o egípcio manejasse grande lança de guerra que mais parecia uma lançadeira de tecelão, Benaia o enfrentou munido apenas de um cajado. Conseguiu arrancar a lança das mãos do egípcio e com ele o matou. Por haver realizado tais feitos notáveis, Benaia, filho de Joiada, tornou-se igualmente famoso, como os 13 ilustres guerreiros do rei. Versículo 25. Dos 30, ele era o mais famoso. Todavia também não se igualou em valor aos 3 primeiros, e Davi o promoveu ao comando da sua guarda pessoal. Versículo 26. Os outros valorosos guerreiros dos exércitos foram Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samote de Aror, Elis de Pelom, Ira, filho de Iques, de Tecoa, Abiezer de Anatote, Sibecai de Usate, Ilai e Aoi. Versículo 30. Maarai de Netofate, Elede, filho de Baaná, de Netofate. Versículo 31. Itai, filho de Ribai, de Gibeá, de Benjamim, Benaia, de Piratom, Urai, dos ribeiros de Gaás, Ubiel, de Arbate, Asmavete, de Baurim, Eliaba, de Saalbom. Versículo 34. Os filhos de Assem, de Gibom, Jonatas, filho de Sag, de Arar, Aião, filho de Sacar, de Arar, Elifal, filho de Ur. Versículo 36. Éfer, de Mequerate, Aías, de Pelom, Esro, de Carmelo, Naarai, filho de Esbai. Versículo 38. Joel, irmão de Natã, Milbar, filho de Agre, o amonita Zeleque, Naarai, de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia. Versículo 40. Ira e Garebe, de Jatir, Urias, o Itita, Jabade, filho de Alai. Versículo 42. Adina, filho de Sisa, de Ruben, notável líder dos Rubenitas e do batalhão dos 30. Anã, filho de Maacá, Josafá de Mitene, Uzia de Asterote, Sama e Jeiel, filhos de Otão de Aroer. Gediael, filho de Sinri, seu irmão, Joá de Tis. Versículo 46. Eliel de Maave, Jeribal e Josavias, filho de Eunaão, Itma, um moabita. E versículo 47. E Eliel, Obed e Jaasiel de Mesoba. Vou ler o que diz o comentarista da Bíblia King James Fiel. O cronista passa por cima de uma longa série de eventos e nos leva diretamente ao tempo da coroação de Davi. Ele não foi aceito de imediato como rei de Israel por todas as pessoas. Davi recebeu a oposição de Esbaal, o irmão sobrevivente de Jonatas, e foi necessário combate e derramamento de sangue antes que Davi saísse como vencedor incontestável. 2 Samuel 1:2. Assim, essa afirmação pacífica por todo Israel deu uma relação de sangue com Davi e de seu direito ao trono era tão pragmática quanto sólida. O povo chegou a citar a aprovação de Davi pelo Senhor, embora alguns deles tivessem lutado recentemente contra Davi. A coroação inicial de Davi ocorreu em Hebrom, cidade de onde reinou por 7 anos. Aí aqui,
A lista dos principais homens valentes e heróis de Davi compreende façanhas individuais e vitórias sobre exércitos mais numerosos. Ela cobre várias décadas, desde o tempo em que Davi fugia de Saul até o fim do reinado de 40 anos de Davi. Nem todos nessa lista estavam juntos todo esse tempo. Por exemplo, Asael foi morto na guerra civil contra Esbaal, segundo Samuel 2:23. E Urias, o heteu, Urias, foi enviado à morte pelo próprio Davi, segundo Samuel 11:17. Por essa razão, a lista a lista dos 30, versículo 15, na verdade incluía mais de 30 pessoas. É melhor pensar nos 30 como um grupo de guerreiros de elite, cujo número não estava fixado em 30. Agora, referindo-se aos versículos 15 ao 19, essa anedota ilustra o respeito que Davi tinha por seus heróis. Quando Davi se queixou de sede, 3 de seus homens arriscaram a vida para se infiltrar no exército dos filisteus e fugir com um pouco de água da cidade de Belém para o rei. Davi não quis beber dela. Ele derramou a água no chão como uma oferta a Deus, declarando que se viesse a bebê-la, seria como se bebesse o sangue desses 3 heróis. E o versículo 47, o comentário diz: admitindo que havia apenas 2 filhos de Assem, abre parênteses, sem contar os 30 seguidores de Adina, fecha parênteses, a lista totalizava 45 pessoas, uma interpretação totalmente expansiva dos 30. No entanto, isso só constitui um problema se alguém erroneamente tomar aproximações ou figuras de linguagem como números exatos. Um time de beisebol é chamado de 9, mas a escalação é composta de 25 pessoas, e esse número seria ainda maior se incluísse todos os que passaram pelo time no período de 40 anos. Esse é o que diz o comentarista. Muito bem, nós concluímos aqui a leitura de 1 Crônicas, capítulo 11. Querendo Deus, estaremos lendo subsequentemente o capítulo 12.